A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que escreve o nome no livro da vida, que abençoa a vida na terra e leva para morar eternamente no céu eterno, maravilhoso de glórias, através da sua morte na cruz do Calvário, para que o aceita como único suficiente Salvador da sua vida. A elogie sempre e eternamente toda honra, toda glória e todo louvor. A pessoa que mais precisa de você é você mesmo. Vem aqui fazer mais um vídeo áudio. Eu faço 3 tipos de vídeos: short do YouTube, vídeos que eu faço, vídeos diretos, e vídeo áudio, esse com o tema a pessoa que precisa mais de você é você mesmo. Você precisa entender que você tem que amar Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, sempre. E depois amar a você, amar a sua pessoa, cuidar de você. Porque você precisa de você mesmo, você precisa se cuidar. Você não está para viver atento às demandas e todas as vontades do mundo. Deus ama a gente amar o próximo. Nós temos que ajudar, mas até para ajudar, temos que dobrar o joelho e orar a Deus para saber se é da vontade de Deus para ajudar tal pessoa. Porque tem pessoas que Deus está tratando na terra. E você não pode se adequar aos moldes do mundo como o mundo quer que você venha viver. Você tem que se adequar da forma, em primeiro lugar, como Deus quer que você viva na terra, de acordo com o querer e a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa ajudar, é bom amar as pessoas e ajudar. Isso é importante, isso é um mandamento bíblico. Mas para tudo, dobrar o joelho, orar e conversar com Deus antes. E você precisa primeiramente amar a você. Porque a pessoa que mais precisa de você é você mesmo. Se você não cuidar de você, se você não cuidar de si próprio, você vai ter dúvida sobre quem vai cuidar de você. Porque Deus cuida de você, mas falando nós humanos, a sua família cuida. Se você é casado, o casado do seu cônjuge cuida. Mas as pessoas do mundo, você vai ter dúvidas, quem vai te abençoar, te ajudar, quer cuidar de você, sobre os ambientes que você vai. Então, é Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, você e sua família. E depois você venha fazer toda a vontade de Deus na sua vida. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus, nosso Deus Pai Santo e amado e querido, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, verso 22, diz assim a Santa Palavra do Senhor: Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus conhece tudo. Você veio à existência porque Deus permitiu que você viesse à existência. Ama a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, você e sua família, e faça toda a vontade de Deus para a sua vida. O vídeo Shorts vai começar. Aceite nosso Salvador Jesus Cristo Nazaré como Salvador da sua vida, para você morar eternamente no céu de glórias. Deus te ama, Ele é fiel. Amém. Glória a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus, que escreve o nome no livro da vida. Isso é maravilhoso, salvação eterna, e leva para ir morar no céu glorioso, maravilhoso, nas mansões celestiais, no eterno céu de glórias, onde iremos adorar o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade. Ver o Deus face a face, isso é poderoso, isso é grande, isso é maravilhoso, adorar a Deus e desfrutar das maravilhas que a eternidade nos espera, que Deus tem guardado para nós, que o olho não viu, não chegou em ouvido nenhum, nem mentes imaginou, e nenhum coração humano, nenhum sentido humano sentiu, viu, ouviu, escutou ou sabe o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o servem, para aqueles que aceitam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré como Salvador da sua vida. Ele abençoa a vida na terra, Ele traz mudanças, Ele salva a sua família, todos os seus familiares. Ele abre porta, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele desfaz e destrói toda ação do maligno e do inferno da sua vida. Ele te protege, Ele te abençoa, você, sua casa e sua família. E depois de uma vida abençoada na terra, você vai morar eternamente na eternidade, no céu eterno de glórias, através da sua morte e cruz, na cruz do Calvário, glória a Deus, onde colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas ele resistiu, ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse, ele morreu na cruz do Calvário por você, aceite ele como Salvador da sua vida, para ele escrever o seu nome no livro da vida, abençoar você na terra, na obra do Senhor, na obra dele, no reino de Deus, abençoar em áreas da sua vida, batizar você com o Espírito Santo dele, glória a Deus, e ele irá fazer também morar na sua vida. Quando você aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em você. Ele vai guiar você, te orientar e te abençoar na terra. E você terá uma vida abençoada na terra através do poder de Deus na tua vida, para você, sua casa e sua família. A Ele hoje sempre, eternamente, toda honra, toda glória, todo louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Mais um vídeo áudio aqui. Glória a Deus. Vim fazer mais um vídeo áudio para você. Glória a Deus. Me siga aqui no meu canal. Glória a Deus. Rumo Ser Celestial. Eu estou começando a pedir às pessoas para me seguir, para ajudar aqui, clicando, dando um joinha aí, que gostou do vídeo. E me siga aqui no canal, porque eu quero abençoar a tua vida, independente se seguindo ou não. Mas você vai ouvir palavras poderosas, maravilhosas que Deus coloca dentro de mim, que Ele traz o conhecimento à minha pessoa, Rômulo César, que Ele me enche do Espírito Santo dEle para eu transmitir para você o melhor para você, sua casa e sua família, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Ele é quem faz, eu não faço nada, glória a Deus. Hoje, esse vídeo áudio tem um tema interessante, glória a Deus. A pessoa que mais precisa de você é você mesmo. Você sabia que a pessoa que precisa mais de você é você mesmo? Você está aqui na terra para abençoar vidas, abençoar a pessoa, sua casa, sua família, pessoas que venham perto de você para você abençoar. Você também está aqui para abençoar a obra de Deus, glória a Deus. Mas não se esqueça de você. Em primeiro lugar, Deus, depois você e sua família. E quando eu parto para o mundo, para as pessoas, você não se ausente de abençoar. Mas para abençoar, ore a Deus, busca a Deus, para Deus trazer orientação, para você abençoar. Porque Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E quando Jonas entrou no navio, aqueles homens que ajudaram Jonas no barco, no navio, iriam afundar junto com Jonas. Glória a Deus. E então quando Jonas sai do navio, o navio segue adiante. Mas Jonas ia afundar o navio. Não a pessoa de Jonas, mas Deus que estava tratando com Jonas. E aquelas pessoas ajudaram Jonas. O homem que vendeu o bilhete para Jonas entrar no navio não sabia quem era Jonas. Não sabia que ele havia desobedecido uma ordem daquilo que é tudo do universo, do Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do universo, o Deus maravilhoso. Mas Deus faz todo o querer e sua vontade. E Jonas foi para onde Deus queria que Jonas fosse. Mas aqueles que ajudaram Jonas, glória a Deus, eles iam afundar no navio, porque Jonas estava lá. Então, até para ajudar, você tem que pedir orientação a Deus. Você não vai se ausentar de ajudar, de abençoar. Mas para ajudar, você tem que pedir orientação a Deus para abençoar vidas. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que temos que amar o próximo. Amém? Temos que ajudar. Amém? Sim, temos que fazer. Glória a Deus. Mas antes de ajudar, orar, louvar, dobrar o joelho, buscar a Deus. Sobre coisas da vida, como ajudar. Porque tem pessoas que Deus está tratando. E quando Deus está tratando com alguém, quando Deus está fazendo um tratamento com alguém, não se coloca a mão, glória a Deus, para também não pagar o preço que aquela pessoa está pagando. Glória a Deus, porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. E você também precisa trazer o conhecimento. Que nem todo mundo, todas as pessoas do mundo, você deve ajudar. Mas haverá momentos que você tem que se ausentar, pensar em você. Porque as pessoas, elas são oportunistas. Existem pessoas que são legais, que vêm e pedem ajuda e procuram uma vez perdida a sua pessoa. Mas tem gente que é oportunista, vem para te sugar e você tem que proteger a sua pessoa desse tipo de pessoa. E isso é o tema dessa palavra aqui. A pessoa que mais precisa de você é você mesmo. Aleluia, glória a Deus. Todos os dias acordamos e você acorda em um mundo que nos puxa em mais de 1000 direções. As pessoas precisam de nós. O trabalho nos chama, o mundo exige nossa atenção. E em meio a todo esse ruído, essa vida, glória a Deus, que parece ser fácil, mas não é fácil, você não pode perder de vista a pessoa que mais precisa de você, que é você mesmo, glória a Deus. Todos os dias acordamos em um mundo que nos puxa em 1000 direções. Desde o momento em que abrimos olhos, nossa atenção está sob ataque. Notificações, mensagens, responsabilidades, tudo começa a se acumular antes mesmo de nós pés tocarem ao chão, antes de você sair da cama. As pessoas precisam de nós, nosso trabalho exige muito de nós. A família espera coisas de nós. O mundo gira rápido e não nos acelera para ninguém. E quando estamos ocupados, correndo, glória a Deus, a atender
a expectativa de cumprir os nossos papéis a pessoas que muitas vezes ficam para trás, que é nós mesmos. Você tentar ajudar os outros e deixar você para trás. Você não pode ficar para trás. É primeiro Deus, depois você e sua casa. Glória a Deus, glória a Deus. Então é você mesmo que fica para trás quando você se busca atender apenas os outros. Mas você não precisa atender todo mundo. Você precisa orar a Deus sobre quem abençoar, quem ajudar. Não é se ausentar, é ter vigilância e sabedoria. Esquecemos de cuidar da nossa própria mente, esquecemos de respirar e nos perguntamos como eu estou me sentindo. Esquecemos de respeitar nossos limites, de ouvir nossos próprios pensamentos, de cuidar do nosso bem-estar emocional. E não é porque não nos importamos, é porque estamos muito acostumados a colocar tudo e todos em primeiro lugar. Mas a verdade é que quando você se ignora constantemente e começa a perder mais partes de quem você é, você começa a frequentar lugares que não combinam com o seu espírito, com a sua pessoa. Você começa a dizer, glória a Deus, sim para coisas que te esgotam. Isso não pode acontecer. E aos poucos sua identidade começa a se diluir sob o peso das obrigações e das distrações. Focar em si mesmo não é egoísmo, glória a Deus. Focar em si mesmo é sabedoria, é saber que você precisa de se autoajudar. Precisa da sua pessoa. Eu, Rômulo César, entendo que eu preciso, em primeiro lugar, de Deus e eu tenho que me autoajudar, ajudar minha casa e minha família, para, se Deus permitindo, eu ir ajudar pessoas que precisam, mas com oração e sob a orientação de Deus, glória a Deus. Então pensar em si mesmo no egoísmo, glória a Deus. Existe uma mentira que conta para nós, glória a Deus, que abandonar as pessoas é egocentrismo nosso, mas isso não é verdade, glória a Deus, não é arrogância, isso é necessário, é essencial para o seu crescimento e sua paz, para o seu propósito. Ao escolher concentrar em si mesmo, você está escolhendo honrar a sua própria vida. Você está optando por usar a sua energia de forma intencional. Você está dizendo, eu também importo, e essa decisão poderosa, porque quanto mais você se prioriza, mais você tem a oferecer ao mundo. Quando você se conhece, conhece seus valores, seus limites, seus sonhos, você cria um rumo, glória a Deus. Você não se deixa levar simplesmente pelas marés das opiniões alheias. Você se ancora na clareza, e a clareza é uma forma de poder. Isso permite que você faça escolhas que estejam alinhadas com a sua verdade e, em primeiro lugar, com a vontade de Deus para a sua vida. E, em vez de reagir por pressão ou medo sobre o que as pessoas querem que você faça, isso não pode acontecer, glória a Deus. Evite, fuja disso. Isso não pode acontecer com você, glória a Deus. Glória a Deus. Isso te ajuda a dizer não sem culpa. Isso te ajuda a dizer sim sem hesitar. A clareza permite que você siga pela vida com confiança, mesmo quando os outros não entendem o seu caminho. Mas esse tipo de clareza exige esforço. É preciso tempo e silêncio, é preciso refletir na cultura atual da vida. As pessoas querem que você seja algo que chegue na vida delas de uma forma instantânea. Glória a Deus, mas a vida não atende apenas à gratificação instantânea e à comparação constante. Concentrar em si mesmo exige disciplina, porque o ruído é ensurdecedor, as distrações estão por toda parte. As redes sociais mostram o que todo mundo está fazendo. O mundo lhe diz o que você deveria querer, mas nada disso se relaciona com a sua alma, com você, com o que você precisa. Isso é o que só você pode descobrir. E tudo começa com o silêncio, começa com a solidão, glória a Deus, começa com oração a Deus, glória a Deus, sobre a sua vida. O que Deus quer que você faça, a vontade de Deus dele na sua vida, e você tem que atender a vontade de Deus para a sua vida sempre, glória a Deus. Você começa a aprender a ouvir a glória a Deus e dar não ao mundo, mas sim a si mesmo. Ao manter o foco no seu próprio crescimento, você começa a ganhar impulso. Cada pequena decisão de priorizar a si mesmo faz a diferença. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da distração, você está voltando para a sua pessoa que deseja se tornar. Você está fortalecendo a sua identidade. Você está reforçando o seu valor e você está criando uma vida que parece estar em harmonia com seus valores e com a vontade de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus, porque você transmite uma sensação boa por dentro de você mesmo, se sente bem, porque você está fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar a sua vontade, não querer dos outros,
que eles querem que você faça para a vida deles, não para a sua. Muitas pessoas vivem no caos, não por falta de motivação, mas por falta de foco. A atenção deles está fragmentada, a energia deles está dispersa. E é isso que acontece quando você passa muito tempo olhando para fora em vez de para dentro de você mesmo. O verdadeiro sucesso, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, essas coisas vêm quando você está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus para a sua vida. E em segundo lugar, quando você se dedica a si mesmo diariamente, glória a Deus. Quando você protege seu tempo, quando estabelece limites, quando prioriza sua cura e o seu crescimento, glória a Deus. Não é fácil, mas sempre vale a pena para que eu possa ser claro, glória a Deus, sobre si mesmo. Diga assim, eu posso ser claro para mim. É você focar em si mesmo. E isso não é egoísmo focar em si mesmo. Isso é a proteção da sua pessoa. É uma questão de sobrevivência, é um instinto de autopreservação. É o ato de escolher valorizar seu próprio bem-estar mental, emocional e físico e não valorizar o dos outros, que muitas vezes não tem nada a ver contigo, mas querem te sugar teu bem-estar emocional, a tua energia e drenar a sua pessoa. Não se afaste das pessoas, glória a Deus. Mesmo em um mundo que constantemente exige que você coloque tudo mais em primeiro lugar, glória a Deus, você tem que vigiar. Fomos condicionados a acreditar que priorizar nós mesmos é errado, isso é uma mentira. Você tem que priorizar Deus em primeiro lugar, sim. E sobre o que eu falei, que é errado você priorizar você mesmo, como o mundo diz, a narrativa falsa sobre você, isso é uma mentira. Priorize a sua pessoa. É Deus em primeiro lugar e em segundo lugar, sua pessoa e não as outras pessoas. Eles dizem que para nós reservar um tempo para cuidar de nós mesmos. Ele diz que não é bom, mas você precisa reservar um tempo para cuidar de você mesmo. Isso é um ato de indulgência sobre a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. A verdade é pura na vida quando você se cuida de você. Glória a Deus. E uma das coisas mais corajosas e necessárias que você pode fazer por você é você cuidar de você. Porque quando você se negligencia por tempo suficiente, tudo mais, aleluia, glória a Deus, começa a desmoronar sobre a sua pessoa, sua energia, glória a Deus, a sua paz, glória a Deus, o seu senso de direção. Quando você se dedica tempo para cuidar da sua mente, descansar o seu corpo e nutrir a sua alma, você não está sendo egocêntrica. Você está construindo uma base para uma vida estável sobre a sua pessoa. Você está criando espaço para pensar com clareza, respirar profundamente e se mover intencionalmente. Você está aprendendo a se reequilibrar antes de chegar à exaustão, a se reconectar consigo mesmo. Antes de se perder, as pessoas pensam que ser forte significa estar sempre se esforçando, sempre se dando, sempre batalhando. Mas a verdadeira força está em aprender a fazer uma pausa, como dizer não a pessoas. Você não precisa apenas descansar sobre a sua pessoa, mas dizer não para muitas pessoas que tentam te sugar todos os dias. É como dizer sim ao seu espírito. Você clama por crescimento. E é nesses momentos em que você para escolher a si mesmo que a clareza começa a surgir. Pois você começa a crescer. Porque a clareza nunca vem do caos. Você não encontrará paz rodando sem alegria, sem tranquilidade. Glória a Deus. Você não conseguirá ouvir a sua intuição se estiver afogado em ruído. Sobre o ruído que eu falo aqui é a palavra dos outros que ficam ruindo nos teus ouvidos, tirando a tua paz. Você precisa abrir espaço para você mesmo. Você precisa desacelerar, olhar para dentro de si e começar a fazer perguntas verdadeiras. O que eu valorizo? Que tipo de vida eu quero construir? O que me traz paz? O que me esgota? Essas não são perguntas superficiais. São convites para se reconectar com o seu verdadeiro eu, a sua pessoa. E quando você começa a respondê-las, as coisas começam a mudar. Você para de correr atrás de coisas que não importam. Você para de aceitar coisas que te machucam. Você começa a se tornar alguém alinhado, glória a Deus, com um propósito. Glória a Deus, integridade, clareza pessoal. Traz paz, traz direção. Quando você sabe quem você é e o que defende, as distrações perdem o seu poder. Você para de se envolver em dramas, em comparações, em coisas que não se alinham com a sua missão de vida. Você se torna menos reativo e mais intencional. Isso é bom, essa sabedoria. Glória a Deus. Você percebe que não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa nunca. Você precisa provar a Deus e a ninguém. Em segundo lugar, provar a si mesmo. Glória a Deus. Você não precisa acompanhar o ritmo de outra pessoa.
glória a Deus. Você só precisa trilhar seu próprio caminho, o caminho que Deus tem para você, glória a Deus, glória a Deus, no seu próprio tempo e com a sua própria visão sobre a sua vida pessoal que você vive. E se vir lugar primeiramente a Deus, e esse nível de autoconhecimento se torna a sua bússola. Isso orienta suas escolhas, fortalece a sua voz, isso te dá permissão para ver de acordo com a sua verdade, a verdade que Deus diz quem você é, quem Deus quer que você seja, o que Deus tem contigo porque Ele te ama. Isso é muito poderoso na vida, viver de acordo com a sua verdade, em vez de tentar se encaixar no modo de outra pessoa. Quando você se concentra em si mesmo, você começa a reconhecer o que sua alma realmente precisa e não o que o mundo diz que você deve querer. Você percebe que a paz é mais valiosa do que a atenção, que um propósito é mais gratificante do que aplausos. Esse alinhamento interno é muito mais poderoso do que a validação externa. Você começa a atrair o que lhe é destinado, porque não está mais correndo atrás do que nunca lhe pertenceu. Você para de forçar as coisas, você para de implorar por coisas. Você confia que aquilo que lhe é abençoado sobre a sua vida é seu e nada fora isso vai te ajudar a te abençoar. Você tem que lançar isso fora e nunca deixar chegar perto de você, glória a Deus. E você passa momentos na vida e o mundo te julga, mas olhe para Deus, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e olhe para a sua pessoa, sobre o que é para você fazer na terra, glória a Deus. Eles te julgam, não porque você ficou de braços cruzados esperando, mas porque você se manteve firme sobre quem você é e não fazer a vontade deles, e sobre o que você veio fazer aqui na terra, glória a Deus, sobre o que Deus tem com você, glória a Deus. Aprender a viver dessa forma é importante, é uma prática diária, é uma escolha diária, é uma escolha que você faz todos os dias, de se conectar consigo mesmo, de estar presente, se fazer as perguntas difíceis, de se lembrar de que você é valioso, valiosa, não pelo que você produz ou por quem o aprova sobre as pessoas do mundo, que você não deve validação a ninguém. Você precisa se sentir válido por ninguém. O que vale é o que Deus diz quem você é. Glória a Deus. Então você é valioso não pelo que produz ou porque os outros te aprovam, mas simplesmente por você existir. E isso basta. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você se concentra em si mesmo, a vida começa a fazer mais sentido, você enxerga com mais clareza. Você se move com um propósito mais profundo e tudo ao seu redor começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você pensa nisso. Como você pode saber para onde está indo, isso é importante. Glória a Deus, glória a Deus. Você precisa saber para onde você está indo. Existem pessoas que não sabem para onde está indo, você precisa saber para onde está indo. Glória a Deus. Existem pessoas que nem sequer sabem quem elas são e você precisa saber quem é você. Isso é alto valor na vida. Glória a Deus. Essa pergunta pode parecer simples, quem eu sou, mas é importante na vida. À primeira vista, ela carrega o peso da verdade. Muitas pessoas caminham pela vida sem rumo, distraídas pelo ruído externo de outras pessoas, presas em comparações, sobrecarregadas por expectativa dos outros. Essas pessoas perderam a conexão consigo mesmo. Glória a Deus. Isso não é bom. Glória a Deus. Elas acordam fazendo o que acham que devem fazer, dizendo o que acham que devem dizer, mas no fundo elas se sentem desconectadas. Elas sentem que muitas vezes representam um senso de identidade. Quando você perde o foco em si mesmo, é fácil esquecer o que realmente importa para você. Torna-se fácil seguir caminhos que nunca foram destinados a você. Perseguir, glória a Deus. Esses caminhos não é bom. Você tem que saber o que é para você. Glória a Deus. Essas pessoas, elas perseguem objetivos que não trazem paz. Elas se contentam com relacionamentos de pessoas, amizades ou ambientes de coleguismo que não refletem seus valores. Conhecer a si mesmo é o ponto de partida para toda a transformação significativa. Você não pode crescer na direção certa se não souber qual é essa direção. Você não encontrará plenitude se não souber o que lhe traz plenitude. Glória a Deus. Glória a Deus. A clareza não vem de fontes externas, vem de dentro, requer intenção. Isso exige que você desacelere, glória a Deus, e preste atenção ao que está sentindo, ao que lhe atrai sobre o mundo para se fazer, ao que o entusiasma, glória a Deus, ao que seu espírito responde. Não se pode apressar esse processo, não dá para fingir. Trata-se de se reconectar com aquela parte de você que pode ter sido ignorada, silenciada ou esquecida na correria do dia a dia. Quando você está conectado consigo mesmo, conectada, mesmo seus valores começam a guiá-los,
Você para de tomar decisões baseadas no medo ou na busca por aprovação? Você para de se contentar com um pouco só para manter a paz? Você começa a agir de acordo com aquilo em que acredita, mesmo que seja impopular, mesmo que isso signifique, glória a Deus, ficar sozinho em momentos da vida? Esse é o poder do foco, isso te enraiza na autenticidade. Desfaz mentiras que dizem que você precisa ser alguém que você não é. Isso te lembra que a vida não precisa ser igual a de ninguém para ter significado. Você é o que Deus quer que você seja, sobre a vontade e o querer de Deus na tua vida e não pela vontade dos outros, glória a Deus. Esse tipo de sinceridade é libertador, glória a Deus. Isso te liberta da pressão de ter que ter um bom desempenho. Isso te liberta da necessidade da comparação. Isso te ajuda a se manter presente no seu próprio crescimento. Ao manter o foco em si mesmo, você assume o controle da sua própria narrativa, você para de ser reativo e começa a agir de forma intencional, você começa a viver com senso de direção em vez de simplesmente deixar os dias passarem na esperança de que algo mude, glória a Deus, porque Deus é fiel. Se Deus te prometeu, Ele irá de cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra, glória a Deus. Mas sobre o mundo, as coisas continuam e nada muda, glória a Deus. O ser humano é o mesmo, que mudou apenas a tecnologia, mas quem serve a Deus está uma vida de mudança sobre o trabalhar de Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus. E você atende esse trabalhar de Deus na sua vida, não queira do mundo, glória a Deus. Quando você assume o controle dos seus hábitos, suas rotinas, seu tempo, você percebe que o investimento mais valioso que você pode fazer é no seu próprio desenvolvimento mental, emocional, na sua pessoa e, em primeiro lugar, espiritual. Cada pequena decisão de honrar a sua verdade, você fortalece a sua identidade, você se torna mais centrado, você começa a confiar mais em si mesmo, você constrói um relacionamento consigo mesmo que se torna a base de como você se relaciona com o resto do mundo. É importante entender que manter-se conectado consigo mesmo não significa se isolar do mundo, significa abordá-lo com clareza, significa saber quando se envolver e quando, aleluia, glória a Deus, recuar, quando você doar e quando recarregar as energias, quando se manifestar e quando ouvir, aleluia, glória a Deus, a sua voz interior. Isso significa não perder a sua voz em meio a um mar de opiniões. Não se escolher para caber em espaços que nunca foram projetados para o seu crescimento. Significa se apresentar por inteiro sem pedir desculpas e deixar que a sua verdade guie a sua jornada e a vontade de Deus para a sua vida guie a sua vida em primeiro lugar. Glória a Deus. Frequentemente pessoas buscam respostas fora de si mesmas, acreditando que alguém mais tem a chave para a sua felicidade, mas a verdade é que Deus é que tem tudo para a sua felicidade. A verdade também, em segundo lugar, é que ninguém pode te dar um mapa da sua vida. Só Deus sabe tudo sobre a sua vida. Antes de você nascer do ventre da sua mãe, como diz lá no Salmo 139, entre testículos no ventre da mãe, Deus te criou e Deus sabia quem era você do seu início de vida até o final da sua vida, desde a concepção. Só Ele sabe sobre você e sua vida, e mais ninguém. E pessoas não têm nenhum mapa sobre a tua vida. Ninguém pode definir sua vida, sua missão de vida. Isso é algo que se pode descobrir através do foco da sua vida. Entender que ninguém não pode definir a sua vida, mas é Deus que define. Glória a Deus. Você traz reflexão e traz comprometimento, glória a Deus, com o seu próprio caminho. Isso é poderoso, é importante. Quanto mais você se mantém em sintonia com quem você é, mais confiança você demonstra ao seguir em frente. Glória a Deus, porque o seu caminho que está alinhado com o caminho de Deus é poderoso, é maravilhoso, é grande, porque Deus é maravilhoso, Ele faz coisas grandes. Quando você busca a validação dos outros, você estará sempre fugindo, sempre se ajustando, sempre se diminuindo, sempre se moldando para se encaixar na versão de outra pessoa, de quem você deveria ser. E nessa busca constante, você começa a perder a noção de si mesmo. Você se esquece da sua própria voz, porque está muito ocupado tentando imitar a voz de outra pessoa. Você ignora a sua própria intuição, porque foi condicionado a pedir permissão primeiro. A validação é uma sensação boa, mas é temporária. É como uma overdose de açúcar, te dá uma energia rápida, mas o efeito passa tão depressa quanto surgiu, deixando algo de constrangedor dentro de você. É como você vai fazer um suco e acrescenta mais um pouco de açúcar. Aquilo é bom, aquilo é delicioso, mas o sabor passa. A partir do momento que você vai no banheiro, você escova os dentes, toma água, aquele gosto do açúcar açucarado, ele passa. É a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sobre a sua vida, você precisa acreditar em você o que é duradouro e não o que é passageiro. A autoestima passa a estar ligada à forma como os outros veem você. Você precisa ter autoestima, glória a Deus, mas não sobre como os outros veem você, mas sobre a sua pessoa, sobre o que você é. Em vez de como você se vê,
quando sua autoestima é construída com base na aprovação externa, ela se torna frágil. Uma única crítica pode te destruir, uma única rejeição pode paralisar, um quarto silencioso pode fazer você questionar o seu valor. Você começa a perseguir aplausos como se fosse oxigênio, acreditando que só tem valor quando alguém bate palmas para você. E isso não é verdade. É Deus que conhece o teu valor, é Deus que conhece a tua vida, é Deus que te ama, Ele cuida de você. Aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que eu estou aqui colocando as minhas mãos no vídeo que eu estou gravando, esse vídeo áudio, essa palavra aqui, que é a palavra de vida, de fé, tem tudo na sua vida, a salvação da alma e a bênção de vida para você e a sua família. Isso é grande, é poderoso, é maravilhoso. E não sobre o que os outros dizem sobre você, glória a Deus. A verdade sobre você é importante, glória a Deus, glória a Deus. E você não precisa de validação de ninguém para ter o seu valor. Seu valor não está em discussão, não é algo que deva ser votado, não é determinado pela popularidade, por curtidas, por elogios ou por ser aceito em todos os lugares que você entra. É algo que você define, é algo que você carrega dentro de si, algo que se fortalece quanto mais escolhe enxergá-lo por si mesmo. Focar em si mesmo significa aprender a validar sua própria experiência, seu próprio progresso, seu próprio crescimento. Significa poder olhar no espelho e dizer, estou orgulhoso, mesmo que ninguém olhe para mim. Significa você ver os seus padrões, sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida, viver de acordo com o querer e a vontade de Deus para a sua vida, e não querer a vontade de ninguém que venha ao teu encontro, ao teu caminho, que venha na tua direção. Você precisa viver aquilo que Deus tem com você, o que Deus quer para você, aquilo que Deus diz quem você é, o que Deus te abençoa sobre sua vida, sua família, sobre a sua casa, e não sobre o que o mundo diz sobre você, porque é Deus que manda a tua vida, é Deus que te ama e não é o mundo. É Deus que cuida de você, é Deus que te abençoa através da morte do nosso Salvador Jesus Cristo, é Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, é Deus que te conhece. Você não precisa buscar validação no mundo, porque o mundo tem nada para te oferecer, mas Deus tem tudo para a tua vida, glória a Deus. Muito mais que eu oferecer, Deus tem tudo para a tua vida, glória a Deus. Você precisa viver de acordo com os padrões do mundo, viver de acordo com os seus próprios valores e respeitar, aleluia, glória a Deus, o seu próprio tempo. Você não precisa provar nada para ninguém, nem todos vão entender, glória a Deus, glória a Deus, você não está aqui na terra para ser compreendido por todos, você está aqui para ser fiel a Deus em primeiro lugar e segundo, fiel a si mesmo. E essa é a verdadeira medida da força. Não importa quantas pessoas concordam com você, mas sim com que frequência você defende a sua verdade, especialmente quando é difícil sobre a luta da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eles chamam de autoganância, mas não é autoganância, não é arrogância, é proteção de si mesmo, glória a Deus. Não se trata de pensar que você é melhor do que os outros, trata-se de saber que você é suficiente, mesmo quando o mundo tenta convencê-lo, aleluia, glória a Deus, do contrário. Trata-se de construir uma confiança tranquila, que não precisa ser gritada, uma confiança que vem de priorizar diariamente, de cumprir as promessas suas sobre si mesmo, de realizar o trabalho interior, mesmo quando é desconfortável. Você para de pedir aos outros que reconheçam o seu crescimento, porque você já testemunhou a sua pessoa, confiando em Deus, o que Deus diz sobre você e não sobre os outros. Você já sentiu a mudança, glória a Deus, a cura, a transformação sobre a sua pessoa, criando raízes dentro de você. Quanto mais você se valoriza, menos, glória a Deus, desesperada você fica. Você fica vivendo por você, em primeiro lugar, sobre o que Deus sobre você, e não por aprovação externa. Você começa a atrair pessoas e oportunidades que estão alinhadas com a sua verdade, glória a Deus, a atrair as pessoas para te ajudar, te abençoar, glória a Deus, não com a máscara, glória a Deus, mas com verdade, glória a Deus, porque as pessoas vêm com máscaras para se passando como pessoas boas, mas são inimigos íntimos que tentam perto chegar de nós. Mas as pessoas que você tem em alinhamento sobre a sua pessoa, sobre amizades para te ajudar na vida, você identifica a eles, quem eles são. E não é necessário máscaras, porque Deus dá um entendimento sobre as pessoas, glória a Deus. Assim, Ele querendo de acordo com o seu querer e a sua vontade, como Ele trata com você na sua vida, glória a Deus, glória a Deus. Você começa a encontrar a liberdade de dizer não para aqueles que vêm com máscara sobre você. E dizer sim, quando Deus permite você abençoar e ajudar alguém, você encontra paz em ser incompreendido, você encontra alegria
em seu próprio progresso? Mesmo que ele passe despercebido, glória a Deus pelo mundo, você não precisa mais que alguém lhe diga que você está fazendo o suficiente. Você sabe quem é. E esse conhecimento dá poder, isso dá uma direção. Isso te mantém com os pés no chão quando a vida tenta te abalar. Vivemos em um mundo que lucra com a sua insegurança, que ele diz que você não é suficiente para poder lhe vender a ilusão do seu valor. O mundo diz que você não tem valor, mas isso é mentira do mundo, porque Deus te ama, Deus te valoriza. Glória a Deus. Mas quando você se concentra em si mesmo, quando aprenda a validar seu próprio caminho, glória a Deus, você não vive de acordo com a voz do mundo que você não tem valor. Você se reconhece o valor que você tem e o valor que Deus tem e o que Ele diz sobre quem você é e sobre o que Ele diz, o valor da pessoa que você é, porque foi Ele que te criou, é Ele que te ama. Você recupera esse poder natural de vida, você para de desempenhar papéis que não lhe servem de nada, você para de apresentar em busca de aceitação, você não busca mais aceitação, porque sabe que você é. Você começa a viver com integridade, você começa a construir uma vida que é real, uma vida que reflete quem você realmente é, e esse tipo de vida não pode ser tirado de nós, porque nós nunca dependemos da aprovação de ninguém, glória a Deus, dependemos de Deus. As pessoas vêm para julgar, para apontar, elas vêm com apontamento, elas vêm para dizer algo que não somos, elas vêm para nos denegrir a nossa imagem, nossa pessoa, elas se levantam, mas quando você ora, busca a Deus e pede a Deus proteção, Deus te protege, e o que elas dizem sobre você cai por terra, porque Deus é a verdade e o mundo é mentira. Glória a Deus, glória a Deus. E você não vive uma vida de dependência de aprovação de ninguém. As distrações estão por toda parte. Ela vem disfarçada de oportunidade, de entretenimento, de urgência, de necessidades alheias. E se você não tomar cuidado, essas distrações que vêm, elas irão aos poucos te afastar de si mesmo, da sua pessoa. Elas interromperão sua clareza, distorcerão suas prioridades e drenarão sua energia. Nem sempre algo barulhento ou óbvio acontece de repente, acontece aos poucos. Glória a Deus. Você precisa vigiar na terra, orar, buscar, louvar a Deus, para Deus dar a orientação necessária sobre a vida, glória a Deus, para viver o que Deus diz sobre você e não o que os outros dizem, não sobre a validação dos outros, porque você não pode viver, repito, sobre a validação das pessoas da sua vida, mas sobre o que Deus quer que você viva, aleluia, glória a Deus. Uma vez que uma pessoa diz sim para o mundo, acreditando que as pessoas do mundo, o sim no querer de validação, ela pode estar dizendo não para a sua pessoa, ela não cresce, não desenvolve. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que dizer sim para você. Deus em primeiro lugar. Mas sim para você. E para o mundo, sobre o que Deus quer que você abençoe o mundo. Não o que o mundo quer que você faça, mas o que Deus quer que você faça para o mundo. Antes que você perceba, seu tempo pertence a você e não a todos. Seus objetivos são seus. Mas se você fizer a vontade do mundo, os seus objetivos, no sentido natural humano, não o que Deus prometeu, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, mas no sentido natural humano, os seus objetivos naturais sobre o dia a dia, eles podem ser adiados. Sua voz interior é abafada pelas pessoas do mundo. Isso não pode acontecer, glória a Deus. E o pior é que você começa a acreditar que essa desconexão é normal, mas a verdade é manter o foco em si mesmo, em uma disciplina diária e não manter foco em nada do mundo e fazer aquilo que é para você fazer. Isso não é uma escolha que se faz apenas uma vez, é um compromisso diário contínuo. Você precisa aprender a proteger seu espaço, sua paz, sua energia, porque nem tudo o que exige sua atenção merece, glória a Deus, seu foco. Nem todos os convites estão de acordo com a sua intenção, nem toda a conversa precisa da sua presença. Quando você não estabelece limites, sua vida fica repleta de coisas que não lhe pertencem. Glória a Deus. Os problemas dos outros, as expectativas irreais, comparações constantes. E quanto mais coisas você carrega, mais difícil fica a sua caminhada. Mais fica difícil você ouvir seus próprios pensamentos, sentir seu próprio coração, seguir o seu próprio caminho. Foco não se resume apenas à produtividade, tem a ver com o propósito. Trata-se de viver de forma intencional. Trata-se de escolher o que é mais importante para você, estar disposto a proteger isso. Isso significa ter a coragem de dizer não sem culpa, significa ter a disciplina para desligar das vozes do mundo e ficar consigo mesmo, para fazer as perguntas difíceis, para refletir, para redirecionar, para se lembrar
do que você está construindo e por que começou em primeiro lugar. Porque se você não fizer isso, as distrações decidirão por você e a vida passará enquanto você estiver ocupado, sendo ocupado, mantendo foco nos outros e fugindo de si mesmo. Isso não significa ser egoísta, manter o foco em si mesmo. Significa você ter autoconsciência sobre a sua pessoa. Significa que você entende que não se pode servir de uma xícara vazia. Você não pode liderar os outros quando perdeu de vista a sua própria direção. Você não consegue crescer quando está sempre reagindo ao que está ao seu redor. O crescimento exige foco. A cura exige concentração. Ter um propósito exige foco. Glória a Deus. Você precisa estar disposto a abrir espaço mental, emocional e físico para que possa ouvir a voz da sua própria alma. Você precisa estar disposto a abrir mão de coisas que roubam sua atenção, mas não contribuem para o seu futuro. As distrações muitas vezes vêm disfarçadas de conforto, que fica navegando em você, em vez de vir te abençoar, e você tem que vigiar nas distrações. Glória a Deus. Evitar se envolver em coisas banais que não vai construir nada na sua vida. Glória a Deus. Isso não é bom. É como eu falei. É como servir uma xícara vazia, sem nenhum conteúdo. É isso que o mundo tem para você. Glória a Deus. É como trazer algo para você sem ter nenhum conteúdo. É uma caixa de presente sem um presente. Eles agem assim. Enquanto você age com bondade, eles agem com dureza e com julgamento. Mas você tem que agir com sabedoria. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa realmente ouvir quem você é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E tudo isso vai lhe custar um dia a dia de clareza sobre a sua pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. É você entender que você é. Glória a Deus. Ter uma conexão consigo mesmo. Você precisa aprender a adiar as distrações e fazer uma pausa antes de agir. Glória a Deus. Se perguntar, isso está me ajudando ou me está atrapalhando sobre o teu dia a dia, sobre pessoas que vêm ao teu caminho, para sugar a tua pessoa, para cobrar de você aquilo que você não tem obrigado nenhuma coisa a fazer por eles. Glória a Deus. E esse tipo de atenção plena sobre a sua pessoa mantém você em equilíbrio. Isso te mantém uma pessoa honesta sobre você mesmo. Mantém você conectado com seus objetivos, com a sua vida, sobre a sua pessoa. Viver aquilo que é para você fazer na vida é importante. E fazer todo o querer e toda a vontade de Deus para a sua vida é poderoso e é maravilhoso. Você precisa entender. Glória a Deus. Faça o que Deus tem com você na terra. Faça a vontade de Deus para a sua vida. E como Deus permite você todo dia a dia fazer a sua própria história, fazer a sua parte, faça aquilo de bom que é para você fazer. Para abençoar primeiramente você, em segundo lugar a sua família e sua casa. E o mundo, aqueles que vêm te procurar, ore, louve, jejum e pergunta a Deus se é da vontade de Deus abençoar, ajudar ou não. Não é se ausentar de abençoar. Você pode abençoar e ajudar todo dia, mas você tem que ter vigilância, porque tem pessoas que estão acostumadas a viver deitadas numa rede se balançando e você ajudando. Isso está drenando a tua energia, tua mentalidade do teu ser e te desfocando daquilo que você precisa ser, do teu foco da tua vida. As pessoas ligam para você todos os dias para tirar a tua paz, mas nem toda ligação você deve atender, nem toda atenção você deve dar, nem toda voz você deve dar ouvido, nem toda vontade você precisa atender. Nem todo o querer dos outros você precisa fazer. Muitas vezes o querer de ninguém. As pessoas chegam para pedir algo. É bom ajudar, mas com vigilância, com orientação, com oração, com louvor a Deus, através da direção de Deus, sobre você ajudar as pessoas, sobre o que Deus quer para a tua vida e sobre o que Deus está tratando com as pessoas e sobre o que Deus quer e ordena sobre o que você abençoa o mundo e as pessoas. Isso vai te abençoar, vai trazer equilíbrio, paz, vai dar tranquilidade, vai dar uma vida mais confortável de paz e vai trazer concentração para si, em primeiro lugar, e concentração, em segundo lugar, para a sua família, sobre o que vocês fazem na terra, seja na obra de Deus, seja no trabalho, em qualquer segmento da sociedade que você está envolvido, envolvida. Glória a Deus. Isso é bom, é maravilhoso. Isso é paz, isso é autopreservação, isso é autossegurança. Isso é equilíbrio, isso é paz, isso é tranquilidade para dormir, viver bem, em paz. Quando você atenta e busca viver plenamente, em primeiro lugar, para Deus, em segundo lugar, sobre a sua vida e sua família. Fazer a vontade de Deus em primeiro lugar
Em segundo lugar, aquilo que Deus permite você fazer. Isso é maravilhoso. Isso dá uma vida confortável e de paz. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Deus é grande. Ele cura, liberta, transforma e salva. Batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias através da morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tema desse vídeo áudio. A pessoa que mais precisa de você é você mesmo. Então vigie, olhando para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que é autor e consumador da nossa fé. Fazendo a vontade de Jesus, servindo a Ele, sendo obediente a Ele, com amor sobre a sua família, com amor sobre o mundo. Temos que amar o mundo, mas até para abençoar o mundo, temos que vigiar. Porque muitas pessoas vêm para drenar a tua energia, para te sugar e não te abençoar. E abençoar a vida e pessoas no mundo sob a orientação de Deus é importante, traz conforto, paz e tranquilidade e dá uma vida plena e abençoada para você, sua casa, sua família. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus te ama. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré como o Salvador da sua vida. Você que está ouvindo esse vídeo áudio aqui, glória a Deus. Se você não serve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dobra o joelho agora na sua casa. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. Peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida. E Ele vai perdoar os teus pecados. Vai escrever o teu nome no livro da vida. Vai fazer com que você seja uma nova criatura. E você vai passar a ser filho, filha de Deus. E Deus vai te dar uma vida abençoada na terra. E no final, como eu sempre digo nos meus vídeos, você irá para o céu eterno de glórias. Adorar o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade. Isso é tudo na vida. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é fiel. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.